E aí, Elzamira, seja bem-vinda. Boa noite, que saudade, que bom estar aqui com vocês, com todas as pessoas que vão estar nesse momento para a gente ter essa conversa legal, para a gente conversar sobre adolescentes e jovens nesse período de isolamento social e da pandemia. Muito bom, eu acho que vai ser uma noite super agradável, uma conversa muito legal, né, para que a gente possa compreender, né, essa fase aí tão importante, né, do desenvolvimento, e nós terapeutas ocupacionais que acompanhamos tão bem essa questão da rotina e dos processos de desenvolvimento humano, vamos ter essa conversa legal aí. Com certeza, né? A gente quer agradecer, viu? Você ter aceitado estar aqui conosco, né? Que a gente já vinha pensando aí, né? Esse tema ao longo aí de todo esse isolamento, de tudo que a gente está passando. E que a gente fala muito assim, né? As pessoas estavam muito focadas em crianças, idosos, home office, né? E a parte da juventude, como é que está enfrentando tudo isso, né? Esses nossos adolescentes e jovens, né? Do diversos contextos socioeconômicos, né, do que é que está acontecendo. Então, a gente vai começar discutindo, conversando, na verdade, né, sobre isso, e aí tu vai trazer um pouquinho dessa contextualização de juventude, né, o que é ser jovem nos dias de hoje, né, as características, as mudanças, essas transformações, né, que às vezes a gente, quando fica adulto, esquece de quando a gente era adolescente, né. Então, você vai trazer aí para a gente essas definições, né, que clientela é essa que a gente vai estar abordando hoje? Agradecer o convite, né, do Crefito. É muito bom estar com você, essa colega que eu admiro tanto. Estar aqui também participando com os colegas do Conselho de Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Então, agradecer desde já o convite e agradecer também as pessoas que estão chegando aí para ter esse papo legal com a gente. Essa, lembra, eu sempre costumo dizer que falar da juventude, a gente tem uma fase do desenvolvimento, né, que vai de 0 até o final da vida, né, que você pega aí primeira infância, segunda infância, quando chega na pré-adolescência, adolescência, jovem, a gente já, você percebe que há uma dificuldade, né, de acompanhamento de quem faz parte dos processos terapêuticos, ou seja, no ambiente, não só do processo terapêutico em si, mas também dentro dos aspectos das políticas públicas sociais, de educação ou de saúde, você percebe que a gente tem uma certa dificuldade de compreender esses processos de desenvolvimento. E aí, às vezes, a gente rotula essa história do aborrecente, que é difícil conversar com o jovem, que é difícil fazer grupos com o jovem, que a gente não consegue tanto adesão, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, eu sempre faço uma analogia assim. Imagina que tu tá chegando num espaço e tu tá vendo uma árvore. E essa árvore, aquelas árvores que a gente admira porque ela tem um caule, né, um tronco robusto, né? E aí você olha para essa árvore como um todo, e aí você vê flores maravilhosas, você vê frutos maravilhosos. Aí você pensa o seguinte, nossa, essa árvore teve uma adolescência muito legal e uma juventude muito legal. Porque olha o tronco dela como é firme. E olha a capacidade que ela teve de construir tanto, de ter esse verde cheio de esperança, de produzir essas flores que vão florescer e esses frutos que vão ser sementes de novo, que vão gerar outras árvores. Então, eu costumo dizer que essa fase da adolescência e da juventude é esse tronco. Esse tronco que às vezes também está ali meio que ferido, ou porque ele precisou ser resiliente, porque é nessa faixa etária que a gente desenvolve a personalidade, né? Imagina quando a gente está aí no serviço de saúde mental, que chega uma pessoa para nosso atendimento e a gente pergunta assim, como é que foi a sua infância? Me faz uma linha do tempo entre de 0 a 18 anos. E ali você já vai começando a perceber
os pontos de integração e desintegração. E ali você já começa a compreender também como é que você vai fazer o projeto terapêutico dessa pessoa. Então, é desse jovem que a gente vai conversar e que a Organização Mundial de Saúde hoje, ela considera que o adolescente jovem, ele vai nessa faixa etária de 15 a 19 anos. anos, né? Então, se a gente pegar tudo isso, nós temos termos hoje que a gente chama de juventudes. O que é essa juventudes? É essa faixa etária de 15 a 29 anos, né? Que você vai dividindo em adolescentes e jovens de 15 a 19, jovem de 20, desses 20 aos 24 anos, e dos 24 a 29 anos, esse jovem adulto. Que massa, né? E aí, como é que é isso, assim, Alzanira? Como é essa rotina, né? Porque dentro da terapia ocupacional, a gente, o nosso objeto de estudo, né, é estudar essa relação que nós, seres humanos, temos com as nossas atividades e ocupações inseridos no nosso cotidiano, né? E fazer essa facilitação de envolver as pessoas, né, em atividades e ocupações que tenham significado, né, e que realmente estruturem a vida da pessoa, né, que dê realmente aí esse rumo, né. E a juventude, hoje, atualmente, a gente vê que a juventude às vezes está um pouco perdida, né, nessa época, se a gente se lembrar um pouco da adolescência, a gente não sabia que grupo pertencia, né, se era do CDF, do nerd, do fundão, se era meio termo, se ficava aqui nessa patotinha, se usava saia, se usava calça, né? Então, assim, a juventude, o desenvolvimento humano é esse, né? Na adolescência, a gente vai se firmar das crenças, dos valores, de todo o contexto que a gente teve dentro da nossa primeira e da segunda infância, a gente vai estar aí, né, se escrevendo, né? A nossa identidade vai estar chegando, a gente vai estar se firmando, né? Como é isso na terapia ocupacional, assim? O que impacto é esse que tem de eu estar me firmando dentro dessa rotina, desses papéis ocupacionais? O que é que acontece? Lu, a gente tem que lembrar que a gente, nesse período de pandemia, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo ouviu muito isso. Precisa ter rotina, precisa ter disciplina, precisa ter foco, né? E aí, de repente, todo mundo tem uma receita pronta para organizar essa rotina, né? Essa rotina que está maltratando, que causa alterações, que está causando medo, ansiedade, aflição. A gente está meio perdido, né? Como é que vai ser isso? Como é que a nossa vida vai ser pós-pandemia? Como é que está o convívio familiar? Então, assim, quando a gente fala em rotina, principalmente nós, terapeutas ocupacionais, que dentro da nossa formação no campo da saúde, mas também a gente tem uma formação no campo da saúde, mas a gente tem aí um tronco muito dentro da perspectiva social ou psicossocial, mas também educacional. Porque a gente, na essência, quando a gente estuda rotina, a gente tem muito um olhar sobre a interprofissionalidade, ou a intersetorialidade, a integralidade do ser. E quando você pensa em rotina, automaticamente você pensa em ocupação. A sequência de ocupação que você tem no seu dia a dia. Do horário do que você acorda até o momento que você dorme. Né? E essa rotina, ela tem uma dimensão espacial, né? Dentro de um contexto ou familiar, ou social, ou comunitário, ou produtivo, né? E essa rotina, ela vai se fazendo dentro desse espaço, dentro de um tempo, porque a gente tem um tempo que você tem tempos aí que é turno manhã, tarde e noite, e você tem o seu ritmo, que está relacionado ao seu ritmo, às suas funções neurológicas, motoras e também às suas relações afetivas e emocionais que vai se dando nessa questão do tempo, ritmo e espaço. E é isso que nós, terapeutas ocupacionais, fazemos. Né? Imagina, a gente hoje está falando de jovem e adolescente. Você já pensou quais são os papéis ocupacionais desse adolescente?
Quando você fala, por exemplo, da criança, qual é o principal papel ocupacional da criança? Remete logo o quê? A questão do brincar. Uhum. Proporciona todo o processo de desenvolvimento dela. E esse adolescente? Uhum. Esse adolescente a gente nunca pensa, mas esse adolescente, ele tem um papel importantíssimo, porque ele é filho, né? Ele é neto, ele é amigo, ele é estudante, que é a coisa mais que é cobrada dele, a questão produtiva. Imagina a rotina de estudo que esse jovem, esse adolescente hoje está tendo que se organizar numa aula online. Muitas vezes a gente precisa compreender que ele tem um processo de desenvolvimento cognitivo. Esse processo de desenvolvimento cognitivo, ele tem que ter certas habilidades para que ele tenha atitudes. E aí a gente entra nas competências socioemocionais, para que a gente possa compreender esse jovem. Então a gente tem que compreender esse adolescente jovem nos seus papéis ocupacionais, né? As relações familiares, né? De conflito, porque essa fase é uma fase muito de grupo, então às vezes você já não tem ali tanto aquela relação afetiva com a família, você é mais cobrado, mas na verdade você também precisa desse apoio, que faz parte da sua participação num contexto social, familiar, né, comunitário. Uhum. Isso. E aí, assim, falando sobre esse impacto, assim, né, pensar realmente, assim, o que você está dizendo, né, desses papéis ocupacionais, que aí geralmente existem 10 papéis ocupacionais mais comumente, né, assim, que a gente conhece, que a terapia ocupacional trabalha, que é o papel ocupacional de estudante, né, de trabalhador, de afazeres domésticos, membro de família, de cuidador, que aí tem alguns que não fazem parte desse rol da adolescência, né, ou não deviam fazer, né? Mas a gente sabe que também tem as realidades, às vezes, do adolescente ser cuidador do irmão mais novo, ou de um avô, de uma avó, né? Que está doente, essas coisas todas. Então, realmente, assim, é uma intervenção, né? A intervenção na terapia ocupacional, ela é individualizada, ela é singular, né? Que aí ela respeita todo esse contexto de onde esse adolescente, essa juventude está inserido, né, e realmente dessa construção. E a partir aí dessa avaliação do que está acontecendo, né, e dessas habilidades socioeducacionais, socioemocionais que precisam ser desenvolvidas para a gente estar aí realmente desempenhando a contento, não a contento da sociedade, né, mas a contento da individualidade, da subjetividade de cada um. A gente também tem que ter isso, né? E saber que lidar com adolescentes, a gente não pode estar julgando, porque o que mais afasta um adolescente dos pais é o pré-julgamento do pai e da mãe diante da conversa. Às vezes você julga num olhar. Quando você julga num olhar o que vem de lá, isso refasta, né? Que é onde ele está procurando esses grupos, né? Então, assim, a partir disso aí, sabendo dos papéis ocupacionais, dessa necessidade dessa rotina, das atividades, das ocupações que podem ser desenvolvidas, né? O que mais acontece nesse processo da intervenção na terapia ocupacional? Veja, vamos pensar nesse papel ocupacional, você vai listar com esse adolescente, né? Você vai conversar com ele. Primeira coisa, esse adolescente ele está numa fase de autoconhecimento. Porque ele também, a gente não pode esquecer que ele está num período intermediário do processo de desenvolvimento humano dele. Se ele está no processo de desenvolvimento humano intermediário, vamos dizer assim, um exemplo, de que ele está no agora. Né? Eu costumo dizer que se eu olho para as juventudes, né, pensando no agora, eu vou ter uma sociedade muito mais bem estruturada na vida adulta e com maior qualidade de vida lá na fase de envelhecimento. Então, a gente tem que pensar que se eu valorizo essa juventude, eu estou valorizando o meu agora. Vejamos bem, você escuta muito ouvir dizer assim, essa juventude não tem futuro.
Mas o futuro da juventude, que está no processo de desenvolvimento humano dela, é esse agora. Então, eu preciso investir em ações do agora. Porque se eu invisto no fortalecimento desses papéis ocupacionais, dele no processo de desenvolvimento dele, se eu valorizo ele dentro do membro dessa família, participando dessa vida cotidiana de família, se eu valorizo ele na sua relação social, no protagonismo que a gente fala tanto da juventude, né? Se eu valorizo essa relação dele no processo escolar, e se eu valorizo a relação dele no campo social, gente, eu não tenho dúvida de que nós seremos, na nossa fase adulta e no processo de envelhecimento, uma sociedade promotora de uma cultura de paz. Porque eu fortaleci aquela história da ave, do tronco, que vai alimentar essa árvore e que vai produzir muitas flores e muitos frutos de forma fortalecida para que a gente possa construir uma sociedade baseada num processo de desenvolvimento, do protagonismo, da liderança, da criatividade, porque essas são características dessa fase. Né? É nessa fase que eu estou pronta para construir. Aí a gente fala muito em projeto de vida, né? Nessa fase. Mas pensar, eu só vou constituir meu processo de projeto de vida se primeiro eu conhecer a busca, né? O que eu estou procurando nesse momento, a questão do autoconhecimento. Será que eu tô me desenvolvendo? Eu consigo ver nas minhas relações de apoio? Eu tenho uma relação familiar legal? Eu consegui desenvolver uma relação comunitária, de amizade com a família, com a comunidade, de forma que isso me proporcione esse desenvolvimento de autoconhecimento? Como é que está a minha responsabilidade dentro desse processo de crescimento? E o meu sonho, o meu compromisso para realizar esse sonho? Né? Como é que está o meu amor próprio, que está aí dentro das questões das funções psíquicas, né? Do desenvolvimento psicossocial? E quando eu desenvolvo todas essas etapas, eu vou e tenho o produto disso, que é o projeto de vida. Né? Mas a gente precisa, eu sempre falo que, como terapeuta ocupacional, eu me lembro que a primeira vez que eu atendi um jovem, né, logo quando eu comecei, acho que eu tinha uns 2 anos, e aí, quando a gente termina, às vezes, né, no campo da saúde, a gente vai muito para a pediatria. E aí eu percebi que eu tinha essa afinidade, que me mexia muito essa história do jovem. Eu achava que era dentro da clientela da terapia ocupacional, era aquela que ninguém muito se aproximava, né? E aí eu fui parar dentro de um CAPS AD, que os meninos chegavam com a demanda da questão da dependência química. E aí eu me lembro que no meu primeiro atendimento individual, chegou um adolescente, um jovem, e ele sentou e disse assim, boa tarde, eu queria dizer para a senhora que antes que a senhora me pergunte qualquer coisa, eu não tenho mais nada da minha infância para dizer. E eu queria lhe dizer também que eu não gosto de trabalhar com argila. Né? E eu fiquei, tá, tudo bem, a gente vai conversar sobre outras coisas. Mas vamos aqui começar, e aí eu lembro que, falando desses papéis, eu pedi para ele que ele se colocasse no centro da folha, né? E que ali ele me falasse um pouco do dia a dia dele, né? Como era o dia a dia dele com a família. E ele foi puxando, né, a relação dele com a família, quem era a pessoa mais próxima da família dele, o que ele gostava de fazer, o que ele não gostava. E aí eu comecei a compreender, a partir daquele dia, que para mim atuar de forma terapêutica com essa faixa etária, eu teria que ter um sentido de que isso é para que é para a vida, né? O que tem sentido precisa ser sentido. E aí quem está nessa fase que eu acho fantástica, ele pulsa de emoção, né? Ele
ele se joga nas amizades, ele vive muito aquilo. E tudo que você constrói na sua adolescência, ou na sua infância, na sua adolescência, diz muito do jovem que você é. Inclusive com os seus sofrimentos. Né? E de como você vai enfrentar isso para que você seja uma pessoa criativa, produtiva, expressiva, que você tenha sucesso na sua formação, quando você for formar a sua família, que você tenha sucesso no seu trabalho, na sua profissão. Isso tudo, né, vem desse processo da infância, mas também desse tronco, dessa fase tão importante que é a adolescência e o jovem, a adolescência e a juventude. Muito bom. E é isso mesmo. Aí fazendo assim essas pontuações, né? Então, assim, essa intervenção, ela perpassa aí, tá realmente fazendo. Tem umas etapas da intervenção da terapia ocupacional, né? Que a gente pode estar aí pontuando, né? De como é esse raciocínio lógico, né? Que a gente vê esses papéis ocupacionais, esse histórico ocupacional e o que mais? Como que é? Bom, quando você, dentro da terapia ocupacional, dentro dos processos terapêuticos, né, do adolescente, seja ele no campo social, né, seja ele no campo psicossocial, porque o terapeuta ocupacional tem uma intervenção muito aí, vou falar no campo psicossocial. O terapeuta ocupacional, ele tem uma intervenção muito aí dentro dos serviços da assistência e da saúde. Da saúde, você tem o campo da atenção primária, dentro dos núcleos de apoio à saúde da família, e também dentro dos serviços de atenção psicossocial, e também uma questão mais terciária aí, a questão hospitalar, né? Mas você também tem um serviço da assistência, como os CRAS, que são os serviços de referência da assistência social básica, como os CREAS, que são os serviços mais especializados, que trabalham ali com as violências, com os meninos em medidas. Então, quando você faz esse olhar, que você senta com esse jovem nesse campo, a primeira coisa que você faz é fazer esse histórico ocupacional desse adolescente, desse jovem. Entendeu? Você precisa compreender como é a relação com ele mesmo, dentro dos potenciais de vida que ele tem, dos riscos que ele tem. E depois você ir puxando isso para a relação familiar, comunitária, na escola, na comunidade, na relação dele com os espaços que é extremamente importante para ele, que são os espaços de cultura, que aí ele faz essa expressividade, né, que são um momento que eles trabalham com essa questão do criativo, isso é muito importante para o jovem, né? Feito isso, você vai ter mais ou menos aí o inventário ocupacional desse menino. Você vai compreender como é que se dá as atividades dele, né? Dentro de tudo isso, da relação dele familiar, comunitária, produtiva, que no caso é a escola, suas relações sociais, as redes sociais de apoio. Compreendendo isso, você vai entender o risco e os potenciais que ele tem. Quando você faz isso, você já tem aí mapas. Por exemplo, trabalhar com adolescente, ele gosta da vivência, da construção do mapa. Eu lembro daqueles jogos de tabuleiro que você tem uma partida e uma chegada, e aí você tem um percurso que você vai fazer na sua trilha, uma trilha que você perpassa por vários projetos, por várias questões da sua vida, seja ela familiar, espiritual, de amigo, seu projeto. Então você pode, como terapeuta, né, e principalmente terapeuta ocupacional, se utilizar desses mapas afetivos. Como é que se dá meus afetos? Como é que se dá minhas relações? Né? E daí, o terapeuta ocupacional já vai construindo com esse jovem todo um percurso de vida. Né? E ali você vai definindo, você já definiu com ele os papéis ocupacionais dele, que ele desconhece, viu, gente? Porque a gente desconhece o papel desse jovem. A gente deixa de olhar para ele como filho, como neto, como amigo, como namorado, como estudante, como o papel social que ele desempenha muito nisso. Então, quando você faz isso com o jovem, a primeira coisa que ele adora, ele diz, poxa, alguém
me mostrou a minha fotografia. Alguém olhou para mim e está me mostrando o meu raio-x. Aqui eu já começo o meu processo de autoconhecimento com esse jovem. E você não está só no diálogo, você está mostrando para ele, né, de forma visível, porque é aquela história, né, do processo cognitivo. O que eu falo eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, mas aquilo que eu faço, eu aprendo e me envolvo. Então, quando você trabalha com jovens, você tem que ter esse momento de energização, né, para ele se reconhecer, um momento dessa coisa da temática, do assunto que você vai abordar com ele, mas depois o processo criativo é dele. Né? Ele vai fazer essa síntese desse conhecimento que você está fazendo com ele, para que ele faça essas trilhas, para que ele veja esses desafios, para que ele organize essa rotina, porque a organização é um processo dele. E aí, quem acompanha adolescentes e jovens não pode ficar uma coisa só no consultório. Esse adolescente, esse jovem que sai do seu consultório e que vem ou 15 dias, ou vem uma vez por mês, ele tem que sair dali com uma rotina, com algo que ele tem que trilhar até o seu retorno. E você, terapeuta ocupacional, você tem que estimular ele. Manda uma mensagem por WhatsApp, pergunta como tá. Outra, quando você recebe um adolescente, um jovem, seja onde você estiver, seja no seu consultório, no CAPS, no CRAS, no CREAS, numa unidade de saúde, esse jovem tem que ter uma noção, é aquela história do tempo, espaço e ritmo. Ele não pode achar que você vai passar o resto da vida dele perguntando qual é a infância dele. Né? Você tem que dizer para ele, olha, vamos aqui fechar um acordo nesse seu caminhar, nesses nossos encontros. Vamos supor que seja 10 encontros. Né? Mais ou menos assim. Nesses 10 encontros, você diz para ele, olha, 3 encontros, nós vamos fazer esse inventário ocupacional, esse histórico ocupacional, essa construção do seu papel. No 4º encontro, nós vamos conversar, eu, você e a sua família. Porque existe uma dificuldade dialógica, né, de comunicação muito aí entre esse adolescente e essa família. E aí o terapeuta ocupacional pode utilizar de técnicas de ciclos de diálogo, de vivências biocêntricas, dos movimentos sistêmicos da constelação familiar, né? Você pode utilizar de muitas técnicas com essa família. Dos papéis lá em casa, tem um joguinho que eu utilizo muito às vezes com o meu adolescente e meu jovem, né? Porque eu tenho um adolescente de 13 e tenho um jovem de 22, a Mariana e o Tomás. Então a gente às vezes brinca e é muito legal, porque você acaba desenvolvendo ali o desenvolvimento das habilidades de vida, né? Que é esse saber e conviver, né? Então você vai trabalhando o relacionamento, a empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes o jovem diz assim, não quero muito a minha mãe, mas é tão engraçado. Uma técnica que eu utilizo muito nesse encontro da família é a construção da árvore genealógica desse adolescente com essa mãe, desse adolescente com o pai, ou com a família, ou com um membro da família que ele se sente seguro, que faz esse papel para ele. E é muito emocionante, né? Porque ele vai construindo ali, e aí eles vão se reconhecendo quais são as fortalezas que essa família tem, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas, as ameaças que tem ali, mas eles também vão descobrindo as raízes dessa família, os frutos, as flores que essas famílias têm. E eles acabam sendo um encontro muito emocionante entre eles. Então, o adolescente já começa a entender de que você não chamou a família dele para falar dele e nem a família para você ficar escutando uma reclamação. Ele acaba compreendendo que tudo aquilo faz parte de uma construção conjunta dele. E ele vai se sentir extremamente apoiado, porque nesse momento, ele quer mesmo esse acompanhamento da família. A família é extremamente importante nesse processo, né, do desenvolvimento do adolescente, do jovem. Ela é a âncora.
Então, assim, dentro dessa tua intervenção, né, eu estou vendo aí que você faz esses atendimentos com a família, né, e essa família, ela fica sendo acompanhada, tem, assim, algumas outras intervenções que são feitas, como é que é essas orientações e intervenções da terapia ocupacional, né, nessa clientela junto às famílias. Sim, eu acho que é importante, por exemplo, o terapeuta ocupacional, ele não pode se prender somente no ambiente terapêutico, né? É importante que ele faça uma visita uma visita a essa família, para ela compreender como é a rotina, porque o maior desempenho, né? O produto final de um tratamento terapêutico ocupacional é exatamente o desempenho ocupacional dessa pessoa no seu processo de desenvolvimento humano. Então, para me conhecer esse desempenho ocupacional, eu preciso também conhecer a rotina dele familiar. E é muito legal, né? Porque você chega na família, você conversa como é uma rotina, como é que começa a rotina desse menino manhã, tarde e noite. Imagina aí agora, Lu, todo mundo nesse isolamento social. Como é que tá sendo, né? Como é que você precisa ali organizar o seu dia a dia com esse jovem, né? Que às vezes ela é colocado muito de lado, Isso. né? E ele tá ali com medo, tá com ansiedade, não tá compreendendo aquele processo daquela aula remoto, porque ele é sacal, ele ficar horas e horas naquela olhando para aquela o YouTube não é muito do interesse dele. Ele não compreende também as questões cognitivas ali de foco, atenção e memória. Então, é importante, se você está atendendo um adolescente e jovem nesse momento, que você também organize com ele esses turnos, manhã, tarde e noite dele. Que você faça um levantamento de todas as atividades criativas, produtivas, que dá prazer, mas que também que precisa de uma certa disciplina. Do mesmo jeito, é importante que o terapeuta ocupacional converse com a escola desse menino. Né? E fale para ela, olha, um plano de aula nesse ambiente remoto, ele precisa ser subdividido, porque eu estou acompanhando uns jovens agora, né, com muitas dificuldades sociais, e eu percebo que a concentração máxima desse menino é de 30 minutos. Mas eu também tenho acompanhado os meus filhos em casa, eu também não vejo diferença nenhuma, porque ele perde muito facilmente esse foco. Então, um plano de aula, ele tem que ser dividido em etapas. Esses 40 minutos desse plano de aula, ele precisa ter uma motivação, ele precisa ter uma tematização daquele conteúdo que está sendo dado, mas a síntese do conhecimento é do adolescente, como um desafio para ele, para que ele possa compreender esse processo como sentido dele. Aquilo que eu sinto tem sentido na minha vida. E aí eu vou minimizando essa coisa da ansiedade, né? Eu vou evitando alterações psicológicas, eu vou diminuindo questões mais sérias, como a gente tem escutado muito, né? Você deve ter escutado aí o índice de questão de suicídios, as automutilações. Então, a gente pode evitar isso, né, fazendo esse acompanhamento, ressignificando esse cotidiano desse jovem, né, nesse processo. E aí você acompanha ele, né? Ele tem o seu celular sempre à sua disposição, você está sempre ali. É importante que você identifique também quem é o apoio dele afetivo dentro de casa, para quando você perceber que ele não está bem, você possa acionar essa pessoa e poder dar uma ajuda. E com isso tudo você tem muitas estratégias, né? Isso. Eu, pessoalmente, aprendo muito, né? Com certeza, né? Assim, quando a gente pega um paciente, né, um cliente, dependendo de onde eu esteja, qualquer contexto, né, que a gente está inserido aí em várias
áreas como CRAS, CREAS, né, NASF, o CAPS, a escola, no próprio consultório, né, também. Então, assim, quando a gente pega esse adolescente, esse jovem, assim como nos outros também fases da vida, o terapeuta ocupacional, ele vê esse indivíduo como esse todo, né? Então, a gente olha para essas áreas de desempenho, né? As áreas da ocupação em si, que aí estão incluídas as atividades de autocuidado, de produtividade, né? As AVDs, as AIVDs, o descanso e sono, a participação social. Por isso que é tão ampla, né? Assim, para quem está nos acompanhando aí, que não é terapeuta ocupacional, né? Que intervenção é essa, né? A gente intervém justamente nesses fatores do cliente, né? Do paciente, que aí são os seus hábitos, a sua cultura, o ritmo que ele tem em fazer aquilo, por que ele faz aquela atividade, como é que ele faz, qual o sentido daquela atividade a ocupação tem para ele, para a existência dele, né? E aí, por isso que tem todas essas intervenções, né? Da gente estar aí trabalhando autoestima, autoconfiança, através desse inventário ocupacional, né? Do checklist dos papéis ocupacionais. A gente está fazendo esse treino e esse ensino, porque a nossa atuação, ela realmente é terapêutica e educativa, né? Nós temos duas funções quando a gente atende a nossa clientela. Então, é bem ampla, né? Quando a gente vê isso, porque como eu estou e a gente cuida desse o fazer humano ele envolve tudo isso, né? O fator que eu tenho enquanto pessoa, o que vem da minha estrutura, seja estrutura do corpo, né? As estruturas emocionais, cognitivas, o que é que se tem, também com todo esse rol assim, de onde a gente está inserido, né? Que contexto familiar é esse? Que contexto da comunidade é esse? Quais são essas oportunidades, né, que eu tenho de estar desempenhando aí esses vários papéis ocupacionais. E aí, Elzanira, a gente está quase perto de terminar, né? A gente deve ter aí uns 15 minutinhos, eu acho, a mais. A gente poderia estar falando um pouquinho do que é de onde você está hoje atualmente, né? Como é esse projeto, como é que a terapia ocupacional está lá, né? E como é essa juventude aí, vulnerabilidade social, né? Que a gente traz a mesma coisa, os dilemas do desenvolvimento, contanto que a gente tem uma oportunidade muito diferenciada, né? A gente tem uma escassez de oportunidades para essa juventude. Eu já estou há 18 anos, né, trabalhando no campo psicossocial, fazendo essa relação com o social e com a saúde, né? Trabalho com jovens com grandes vulnerabilidades em áreas de muito risco e famílias, questões sociais graves, e hoje, principalmente nesses territórios, a questão da violência é muito presente. Então, a gente trabalha muito na prevenção à violência e na promoção de uma cultura de paz, tendo esse olhar no cotidiano. Então, quando eu inicio o trabalho, a primeira coisa que a gente faz é conhecer a rotina dessa comunidade, né? E como é que dentro dessa rotina dessa comunidade, esse jovem se insere nas suas relações, né? Então, a gente recebe também esse jovem, faz esse acompanhamento, né? Desde do levantamento do seu histórico ocupacional, do seu papel ocupacional. A gente também faz o acompanhamento dessas famílias para que a gente compreenda os fatores de risco e de proteção dessa família, que é a base desse processo de desenvolvimento desse adolescente, de jovem. E também a gente percebe a questão da inserção produtiva desses jovens, né? Que ele quer se profissionalizar. A gente tem a nível de acompanhamento educacional, se você for levar em consideração a evasão escolar desse jovem com maior vulnerabilidade social, ele é um jovem que acaba saindo aí no 6º ano, que é 12 anos. Então, ele acaba se desinteressando pelo papel mais importante naquele momento da vida dele, que é o de ser estudante. E aí a gente precisa compreender, por isso que eu acho que o terapeuta ocupacional é importantíssimo nesse olhar dentro da escola. Né? Desde o momento como é que está o processo cognitivo desse jovem,
do conhecimento dele, o desenvolvimento da habilidade dele e a perspectiva do desenvolvimento do fazer humano dele. E como é que ele acompanha isso? O plano de aula, o plano de ensino, como é que a dificuldade que ele tem com o professor, né, dentro dessas escolas das relações. Então, a gente também tem essa relação, né, de promover essa integração desse jovem com esse olhar social, psicossocial, com a saúde, com a educação, com a rede de apoio, com a cultura, porque para eles, para que eles se vejam de novo nesse processo de autoconhecimento, dessa busca, desse poder pessoal, para que o produto final disso tudo seja um projeto de vida. Então, assim, é aquela história de olhar para o presente. Né? Se eu trabalho com políticas públicas focada no presente, com certeza eu vou ter uma sociedade de futuro, né, com muito mais, porque eu cuidei desse adolescente. Então, assim, não é um adolescente sem futuro. Foi, talvez, as políticas públicas dentro de uma sociedade, às vezes, muito pela questão da injustiça social, eu não cuidei desse agora. E esse agora é o adolescente e o jovem. Se eu cuido do agora, eu minimizo os fatores de risco relacionados à violência e eu promovo uma sociedade promotora de uma cultura de paz. Então, perguntando aqui, Osanira, né, a Ana Ferreira, se existem algumas estratégias, né, de acompanhamento às famílias, né? Que estratégias são essas de acompanhamento à família, né? Como que se dá isso? Que bom, Ana, ver você aqui na live, muito bom. Sim, né? Os serviços de CRAS e CREAS, eles têm os serviços de convivência familiar, né? Que serve para esse fortalecimento de vínculos. As equipes NASF, elas também, junto com as organizações não governamentais no território, elas promovem esses encontros, né? Durante algum tempo, Fortaleza desenvolveu um projeto muito legal, que era o Famílias Fortes, que era desenvolvido dentro dos Centros de Referência da Assistência, que é um projeto de prevenção à violência e à dependência química, que promove encontro entre o adolescente e essa família vai lidando, sabendo lidar com amor e limite, mas não dá para trabalhar com adolescentes e jovens sem trabalhar com essa família. E essa família também, ela também é uma família fragilizada. Então, ela precisa de espaços de escuta, espaços que muitas vezes não são terapêuticos, mas aqui no estado do Ceará a gente tem muito esse dispositivo, né? A gente tem a terapia comunitária, você tem espaços como o Ecobé, que tem yoga e outras atividades, biodança. Então, essa família também precisa ser cuidada, né? Porque cuidando dela, você está cuidando também desse jovem. Isso, com certeza. E assim, na própria intervenção da terapia ocupacional, né, quando a gente lida aí com jovens, né, com adolescentes, a gente também acaba que quando se faz algumas intervenções realmente, assim, de tá avaliando esses papéis ocupacionais, né, a gente acaba que faz esse despertar, né, esse estímulo a essa função parental, né? Que é tipo, como se o papel ocupacional, né? Porque assim, o papel ocupacional de mãe, geralmente, ele está associado aí, são 3 sobreposições de papéis ocupacionais. A gente tem o papel ocupacional de membro de família, tem o papel ocupacional de cuidador e de afazer doméstico, né? E o pai é membro de família e cuidador, e hoje também de afazer doméstico, os homens também estão aí, né, se responsabilizando aí um pouco também por essa parte. Então, assim, de como é o equilíbrio disso, né? A terapia ocupacional, ela também, quando ela proporciona essas intervenções em família, a gente faz aí esse treino, esse despertar de habilidades e capacidades que são necessárias para estar desenvolvendo aí esses papéis, né? Também, além das estratégias da política, né, dentro da nossa intervenção, a gente faz isso também. Né, trazendo assim para o núcleo próprio da terapia ocupacional, né? Exato. Lu, é muito simples, assim, quem está nos assistindo pode pegar o papel aí depois, né, e botar quais são os meus papéis ocupacionais,
Dentro desses papéis, quais são as atividades que eu desenvolvo? Dentro dessas atividades, como é que eu faço para executar essas atividades, que são as tarefas, né? Pensando isso em um tempo, um espaço e um ritmo. Mas eu tenho tudo isso, eu tenho meu papel, eu tenho minhas atividades, eu tenho que executar uma tarefa para responder essa atividade, mas eu tenho uma habilidade. Essas habilidades, elas têm a questão do meu conhecimento, das minhas funções psíquicas, motoras, neurológicas, elas precisam estar boas, né? Eu tenho habilidades a ser desenvolvidas, a empatia, a comunicação, o pensamento crítico, né? E eu tenho que transformar isso numa atitude. Mas eu tenho esses desafios. Então, o pensamento lógico que a gente faz é esse. É o papel ocupacional. Quais são as atividades que esse papel ocupacional eu tenho que exercer? Dentro dessas atividades, quais são as tarefas? Dentro dessas tarefas, eu preciso ter essas habilidades, mas eu também preciso reconhecer minhas limitações. E a partir daí, eu vou criando um percurso, um caminhar, vou me auto-reconhecendo para me superar e realmente desenvolver essa questão ocupacional. Nós somos seres ocupacionais. Isso. A nossa saúde, o nosso processo social, o nosso bem-estar, ele está ligado porque nós somos seres ocupacionais. Então é isso mesmo, assim, né? Essa daí ela deu uma resumida boa do que é esse raciocínio clínico da terapia ocupacional, né? Nesse contexto aí dos adolescentes e juventude, diante aí do isolamento social, né? Que é pensar aí quais são esses papéis ocupacionais, que às vezes, muitas vezes, além do estudante, né? O jovem, ele também tem um papel ocupacional religioso, vai dependendo aí da religião que ele foi apresentado na vida, né? Tem esse papel ocupacional de amador, de passatempo, que é quando a gente pratica algum esporte, né? Então, tem outros papéis ocupacionais inerentes. E dizendo aí, como a Osanira falou, né? Nós somos seres ocupacionais, né? A nossa ocupação, o que nós fazemos, as atividades que desempenhamos no nosso cotidiano, elas são inerentes à nossa estrada, à nossa história, né? Como ser humano. Né? Então, nós somos realmente seres ocupacionais. Eu sempre falo assim, e equiparo, que tipo, o ser humano é tão inerente à ocupação que quando a gente passa algum tempo sem ver uma pessoa, a gente pergunta se está tudo bem, né? E aí logo a segunda ou a terceira pergunta é o que é que está fazendo da vida, né? Porque o fazer da vida é que diz quem eu sou, é a minha identidade, né? É o que ocupa realmente a minha existência. Então, nós somos seres ocupacionais mesmo, né? E o terapeuta ocupacional é esse profissional que estuda a ocupação humana, né? Essa relação que nós temos. E que facilitamos o envolvimento em ocupações, né? Que a gente possibilita aí, se a pessoa tem ou não algum déficit, seja cognitivo, emocional, físico, né, por conta gerado pelo contexto socioeconômico, né, como esses jovens e adolescentes que estão em vulnerabilidade social, o terapeuta ocupacional dá ferramentas, né, para que eles realmente se envolvam em atividades e ocupações e trilhem aí o desejo, né, e a necessidade ligada à sua história de vida, à sua subjetividade. E é isso. E aí a Osanira retornou, né? Eu queria só que a gente já podia dar assim as suas considerações finais, né? Para a gente ir fechando, deixar assim o que você quiser dizer assim no final aqui da nossa conversa, desse bate-papo de hoje, que foi super gostoso, né? Lu, agradecer as pessoas que nos escutaram. Espero que as pessoas entendam e compreendam como a gente tem que valorizar essa etapa da vida que é tão importante. E aí eu tenho certeza que nunca mais ninguém vai esquecer, gente. Quando vocês olharem uma árvore bem bonita, que ela tiver muitos frutos e muitas flores, você vai olhar para o caule dela, né? Para o tronco dela, que dá sustentabilidade. Aí você vai dizer, poxa vida, essa árvore teve uma adolescência com bom desenvolvimento das habilidades e do desempenho ocupacional dela. Porque ela criou
vínculos, afetos, ela soube ser resiliente para superar as adversidades da vida, então ela se tornou um adulto produtivo, responsável e ético e coerente na sua existência, mas ele teve uma qualidade de vida no processo de envelhecimento dele. Então, que a gente olhe e nutra, faça essa nutrição desse jovem, desse adolescente, né? Para que a gente compreenda essa etapa tão importante da vida, né? E tão gostosa, gente. É muito bom ser jovem, né? Olhe, eu aprendo muito. Eu aprendo muito com o meu jovem, viu? Quero até mandar um beijo aqui para a Mariana, que me ensinam muito. E a todos os jovens, os articuladores sociais que trabalham comigo, que me ensinam tanto sobre essa questão da autoestima, do autoconhecimento, de se conhecer, de desenvolver a vida, de trilhar tantas coisas. É isso mesmo, assim, né? E que a gente, para lidar com adolescentes e jovens, né? A gente sempre, assim, fala que a gente tem que se lembrar um pouquinho de quem era a gente, quais eram mais ou menos os conflitos, né? Que passavam na nossa vida e as dificuldades, né? E que talvez, assim, uma orientação que a gente possa dar enquanto terapeuta ocupacional, né, Osanira? É que importe-se com a vida do seu filho, né? Importe-se com a vida desse jovem, desse adolescente que você cuida ou que você convive, né? Importe-se de verdade, né? E isenta de preconceitos, de julgamentos, né? Porque isso ele rechaça o jovem ou o adolescente, né? Ele se não O jovem permite, e o adolescente. Ele gosta dessa coisa do elogio, porque a gente, como professor, como pai, como mãe, a gente acaba não deixando elogios, né? Por exemplo, eu aprendi com jovens, né, com mais vulnerabilidade, porque eles têm uma carência afetiva muito grande, e eu sempre aprendi, levo isso também para a minha casa. Então, eu digo sempre isso para os meninos quando eu vou dar boa noite para os meus filhos, né? Eu abençoo e eu sempre digo gratidão porque eu aprendi com você que você é criativo, que você que você é sensível, que você é essa pessoa que acredita na vida. Então, é importante que você também diga isso, que você elogie, que você diga para ele que você está ali, porque a gente precisa fortalecer as redes de apoio dos adolescentes e dos jovens. Muito bom. Nós somos do tamanho dos sonhos da gente. E para que a gente concretize esses sonhos, a gente precisa fazer esse nosso papel, né? Que é desenvolver, que é promover vida em abundância. Muito bom. E aí, gente, a gente quer agradecer a presença de todos, né? E aí, em especial aí, o doutor Alexandre Costa, que é da Comissão de Defesa da Pessoa com Doença Rara, né? Que está aqui presente, da OAB. Ele está parabenizando o conteúdo da live, né? Então, a gratidão aí por você estar aqui, a todos que nos acompanharam. E a gente tem pessoas aqui também muito especiais, né? O esposo e os 2 filhos da Osanira estão aqui junto com a gente, né? Escutando aí. E aí pois eu tô vendo que as minhas tias também lá de Brasília, a tia Nildinha, vi a tia Kika aqui. A Ana, obrigada. Muito bom. Então, assim, a gente agradece a cada um de vocês, tá bom? E aí a gente tá, na quarta-feira que vem, a gente vai estar com a nossa próxima live, né? Às 18h30. E aí você segue a gente aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook. Tem um canal também no YouTube, né? Que todas as nossas lives também elas ficam depois gravadas e disponibilizadas no YouTube. Que você siga, se inscreva, tá? Porque aí se a gente tiver 1000 inscritos no nosso YouTube, a live também pode ser ao vivo por lá, né? Certo? E a gente quer agradecer muito a presença da doutora Osanira Aquino, né, que é assim uma amiga, né, contemporânea à universidade, né, Osanira, a gente já fez muita coisa juntos, já lutou por essa profissão e continua lutando em vários espaços. Eu tive o prazer de ser aluna da Osanira, né, quando ela era preceptora de núcleo, da primeira turma de residência multiprofissional aqui de Fortaleza, que eu era residente, né, em saúde da família.
Então, muita gratidão, viu, na vida pessoal e hoje por você ter aceito estar aqui nesse desafio, né, do novo normal, que é fazer live, né, e compartilhar o conhecimento, estar nesses espaços virtuais de engrandecimento e coletividade da gente. Isso aqui é um novo jeito de se fazer os papéis ocupacionais, né? A gente Exato. bem, mas é divertido aqui, né? O papo é bem interessante. E a gente agradece, viu? Todo mundo aí, muito obrigada. Gratidão, gente. Gratidão Até. mesmo pela conversa, pelo papo, para quem estava interagindo com a gente. Gratidão. E Viu? espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.